Glória a Deus. Quantos sente a presença maravilhosa dele aqui no nosso meio? Quantos sente a presença do Espírito de Deus aqui? Aleluia. Meus amados irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, enquanto estão de pés. Quero ler com toda a igreja Romanos. Enquanto você encontra a palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 1. Quero mais uma vez fazer uso desta oportunidade e agradecer a Deus que nos concede a honra de poder servir na sua casa, na sua obra e no seu reino. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Altair, mais uma vez dizendo que é um amigo de fato, companheiro que Deus nos deu, presidente desta igreja aqui nesta pujante cidade de Telêmaco Borba. Quero louvar a Deus pela vida dele, da sua esposa, da sua família, todo o ministério aqui desta cidade. Trago o abraço do meu pastor, a ele e a esta igreja, pastor Wagner Gabi. Que Deus abençoe pastor Altair. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Aqui na minha versão, na versão que eu faço uso, diz assim. Olha o que diz o verso de número 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Amém, meus irmãos? Eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. Glória ao Senhor. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós sabemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo significa boa nova, uma boa notícia, uma boa informação, um bom comunicado, uma bela e poderosa mensagem, uma ação de Deus para a humanidade. Estas são as definições de Evangelho. Evangelho é a boa notícia de salvação em Jesus Cristo. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora, todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não vai ser condenado, como estávamos antes de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Mas agora, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, nós recebemos vida eterna. A maior beleza do Evangelho está no seu início, desenvolvimento e fim. Alguém diz que não importa os meios, o importante é o fim. Mas a Bíblia Sagrada, não obstante ter um versículo que diz que Deus, Ele se importa sim com o início, meio e fim. Porque toda a sua ação com o ser humano, ela se desenvolve em cima da sua palavra. E a sua palavra traz para nós princípios morais, éticos, verdadeiros, justos, retos e íntegros, para termos uma vida no início, no meio e no fim da nossa jornada cristã aqui na terra. Agora observe que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é necessário que todos ouçam, desde a criança até o mais velho. É necessário nós ouvirmos falar do Evangelho. O Evangelho não é o ABC da nossa vida cristã. O Evangelho é a plataforma que nós caminharemos por toda a vida. Alguém
equivocadamente pensa que nós não precisamos mais de sermos evangelizados. Mas nós entendemos pela Bíblia que estamos numa constante evangelização. Nós precisamos conhecer a cada dia, a cada mês, a cada semana, a cada ano, a cada momento, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu conheci o Evangelho no passado, estou conhecendo o Evangelho no presente e vou continuar conhecendo o Evangelho no futuro. Porque no passado o Evangelho me salvou, no presente o Evangelho continua me salvando, e no porvir o Evangelho me dará a salvação eterna. Aleluia. Poder do Evangelho. E o poder do Evangelho vai trazer para nós algumas riquezas insondáveis de Deus. Porque todos precisam ouvir o Evangelho, entendendo que Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho, que é o ponto principal do Evangelho, que é todo o Evangelho, que é a base do Evangelho, que é a cobertura do Evangelho, que é a essência do Evangelho, vai nos apresentar que Ele é o único caminho para a salvação. É o único caminho. Se alguém pregar outro evangelho, apresentando um outro caminho para a salvação, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que seja reprovado, que seja considerado anátema, que não serve para nada. Buda não salva, Confúcio não salva, Maomé não salva, Papa não salva, o bispo não salva, o apóstolo não salva, o pastor não salva, o líder não salva, o regente não salva, o maestro não salva, o técnico não salva, o crente não salva, a liturgia não salva, a igreja não salva, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Oh glória, tem alguém que crê que só Jesus salva? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estava numa sala de aula, uma ocasião, lecionando na faculdade cristã de Curitiba, que naquela época era Fatádice. E eu estava falando sobre uma matéria muito interessante, que é uma das colunas da teologia pentecostal, soteriologia, doutrina da salvação. E aí lá tinha muitos alunos, aproximadamente 60 alunos. E aí eu estava falando sobre a doutrina da salvação. E quando chegamos sobre o Salvador, e aí comecei a conversar com os alunos, dizendo: vocês têm certeza que só Jesus salva? E aí de repente eu falei: quem aqui acredita que só Jesus salva? Todo mundo levantou a mão. E aí nos primeiros assentos tinha um obreiro. E aí eu cheguei para ele e falei: se eu provar para você dentro da Bíblia que tem outra fonte de salvação além de Jesus, você acredita? Ele olhou para mim com os olhos arregalados e ficou meio que em dúvida. Olhei para a pessoa que estava do lado dele e disse: e se eu provar para você que Buda também salva, você acredita nisso? Aí ele olhou para mim e logo respondeu: se o senhor provar dentro da Bíblia, eu acredito. Aí eu disse: você precisa conhecer mais o Evangelho. Que por mais que alguém tente inventar até mesmo dentro da Bíblia que há outra salvação, que seja ignorado. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que só há um mediador entre Deus e os homens. Maria não salva, Pedro não salva, oh glória, João não salva, os mártires da igreja nascente não salva, os heróis da fé não salva, aqueles homens santos de Deus que estão na galeria dos heróis da fé também não salva. Agora Jesus Cristo salva, aleluia.
Sabe por quê? Buda, Maomé, Confúcio, Papa, os apóstolos, todos os mártires da igreja morreram e não ressuscitaram. Oh, bendito seja o nome do Senhor, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Oh, glória! Eu vou repetir isso daqui para você dar um glória do tamanho da sua fé. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esta é a base do nosso sistema de crença. Esta é a base da nossa fé. Jesus morreu. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou para ratificar, corroborar, confirmar a nossa fé. Oh, aleluia! E o mais lindo de tudo isso, aqueles que já tiveram o privilégio como eu, é chegar em Jerusalém, entrar no túmulo onde Jesus foi guardado depois da sua morte, e nos umbrais ou acima da porta de entrada daquele túmulo estar escrito lá: ele não está mais aqui. Se algum dia os algozes ou inimigos da cruz chegar para você e falar: Jesus foi mais um profeta que morreu como todos os outros profetas, você, mais rápido do que nunca, vai dizer: sim, é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou. Oh, glória! Agora o evangelho, ele é tão poderoso, e o evangelho é uma boa notícia, brilhante, aurifugente do que, mais do que qualquer outra fonte de luz, que não pode ser guardada só para nós, deve ser noticiada, pregada, anunciada, ministrada, falada aos quatro cantos da terra. E quando este evangelho for pregado a todas as gentes, oh glória, então ele virá para arrebatar a igreja. Oh glória! Nós temos no mundo várias teorias, mas somente o evangelho é capaz de trazer a experiência pessoal para cada pessoa de que ele estava ou estão mergulhado no charco de lodo, de pecado. Mas esse evangelho nos revela aquele que desceu dos céus, se despiu da sua glória, desceu 7 degraus da escala da humilhação, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, descendo, 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 até a morte, e morte de cruz, para quê? Para te salvar. Bata no seu peito aí e diga: eu sou salvo por Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Oh glória, quem é salvo pela graça? Levante a mão aqui, deixa eu ver. Oh glória, e mesmo diante das inúmeras teorias do mundo, mas somente a teologia pentecostal é capaz de pegar o homem e imergir no Espírito Santo, e o Espírito Santo passa então a possuir estas pessoas, e aqui entra o selo do Espírito. O Evangelho apresenta a salvação em Cristo Jesus, e quando você é salvo, você recebe o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito passa a morar em você, e aí você é selado, você tem um selo. Sabe o que significa esse selo? Que agora você tem um dono, porque você foi comprado por um bom preço, está selado. E quando o diabo olha para você e vê este selo em você, já tem que partir em retirada, porque aqui já tem dono, aqui já tem dono, ali já tem dono, ali já tem dono,
Lá já tem um dono, aqui tem dono, ali tem dono, lá também tem dono, lá também tem dono. Lá na galeria tem gente que já tem o selo do Espírito Santo. O diabo sabe o que significa este selo. Oh, glória! Só quem foi selado, deixa eu ver. Então glorifique ao Senhor por um instante aí, porque você foi selado, comprado por um bom preço e preço de sangue. Oh, glória! Uma ocasião, uma criança estava na escola dominical. E aí a professora estava ensinando ela, ou a classe, com muita destreza, por dentro da Bíblia Sagrada, e de uma forma muito lúdica. Aquela professora ensinava as crianças. E lá estava aquela garotinha com os seus 6, 7 ou 8 anos de idade, ouvindo atentamente a professora quando dizia: quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, Ele entra dentro do nosso coração, faz uma limpeza, poder do Evangelho, estabelece um trono, se assenta neste trono, e aí começa a governar, começa a mandar, porque agora Ele é o dono das nossas vidas. Porque Senhor vem de uma palavrinha no original, Kyrios, e Kyrios é dono. Então quando você fala, o Senhor, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente você está dizendo, Jesus é o meu dono. Tem muita gente que precisa entregar toda a sua vida nas mãos do Senhor e acreditar, agora é Ele que manda na minha vida. Aquela criança ouvindo essas palavras, esses ensinamentos na escola dominical, ficou toda cheia de alegria. E ela começou a acreditar naquilo. E terminou a escola dominical, ela foi para casa. Chegou em casa, a mamãe foi para a cozinha fazer o almoço. E de repente ela chegou na sala de jantar, ficou sentada na cadeira e balangando o seu pezinho e toda alegre. A mamãe observou aquela criança toda alegre, sentadinha na sua cadeirinha. E de repente a mamãe pergunta: filhinha, você está alegre? Sim, mamãe, eu estou muito alegre. Por que você está alegre? Porque, mamãe, hoje a professora nos ensinou na escola dominical que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, então Ele entra no nosso coração, mamãe, estabelece um trono, senta nesse trono e começa a mandar. É verdade, mamãe? É verdade sim, minha filha. Pois é, então hoje eu não quero nem almoçar, porque Jesus está aqui dentro do meu coração e é Ele que manda na minha vida. Aquela criança teve uma revelação sintética e ela passou então a ter uma visão. E ela viu uma sala, no centro da sala ela viu um trono. Ela avistou uma porta e viu um trinco, a porta fechada. E de repente ela começou ali a ver aquela luz. E ela avistou no centro daquela sala um trono. E ela viu que alguém estava sentado no trono. E naquela visão ela começou a se alegrar ainda mais e dizer: esta é a minha vida. Jesus está sentado no trono e aqui quem manda é Ele. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus o tamanho da sua fé? Quem é que pode dizer um glória a Jesus do tamanho que Ele merece? Aquela criança avistando essa visão, e de repente ela percebeu que lá fora, na porta, alguém veio e tentou forçar, arrombar a porta para entrar. E de repente ela saiu da onde ela estava, foi até a porta, abriu devagarinho a porta e olhou quem estava do lado de fora. E ela percebeu que era o diabo. Ela fechou rapidamente a porta, foi até o trono e disse: Senhor Jesus, tem alguém lá fora querendo adentrar e querendo arrombar a porta. E agora, quem manda aqui é o Senhor. Então, por favor, se levante e vai atender. E ela avistou que aquele que estava sentado no trono se levantou, foi até a porta e abriu a porta, porque Ele manda. E quando Ele abriu a porta, quem estava do lado de fora olhou e disse: desculpe, Senhor, não é aqui não, eu perdi o endereço. Quem está aí dentro de você? Não
um sinal para o céu. Quem está aí dentro de você, por favor? Manifeste com emoção, com sentimento, com uma reação. Quem é que está aí dentro de você? Oh, glória! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora nós somos selados pelo Espírito Santo. Você sabe por que tem crentes que quando passa em determinados lugares, ou quando chega em alguns ambientes, o ambiente muda? Pastor Altair, eu fui pregar numa igreja no Nordeste uma ocasião, e eu cheguei lá, o pastor muito amigo, companheiro, aquele homem descolado, muito simpático, descontraído, e muito espiritual. Ele chegou para mim e falou: pastor Ney, antes do senhor ir ao templo, eu gostaria de recebê-lo aqui no meu gabinete. E aí fui num gabinete tão chique quanto do pastor Altair aqui, como ele me recebeu agora há pouco ali. E aí de repente ele disse: senta aqui, serviu uma água. E ele disse para mim: eu vou lhe apresentar, pastor Ney, 3 pessoas. É mesmo, pastor? Sim. Estas 3 pessoas têm a chave do céu. E são elas que abrem e fecham o céu em todos os nossos cultos. Eu achei meio que atrevimento, mas eu não sabia qual era o fim dessa palavra. E eu disse: sim, pastor, quem são essas 3 pessoas? Eu vou lhe apresentar, me aguarde aqui um momento. E ele foi, depois de 1 ou 2 minutos voltou. E de repente entrou uma pessoa na sua sala, toda torta. Paz do Senhor, pastor. Eu olhei aquilo. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem. Essa pessoa tem a chave do céu e abre e fecha no culto? Ele saiu, voltou para o templo. Pastor, eu vou chamar a segunda pessoa. Aí de repente, depois de 2 minutos, ele voltou na porta do gabinete. Falou: pastor, não é possível vir aqui porque tem um degrau aqui. O senhor pode vir aqui conhecer a pessoa? E eu de repente cheguei. Era um irmão assentado numa cadeira de roda que tinha uma das suas pernas amputadas. Ele olhou para mim: paz do Senhor, pastor, hoje é o senhor o pregador? Sim, irmão, eu vou ministrar hoje aqui. Aí aquele irmão lhe disse: então pregue o que Deus colocar no seu coração, e não leve nada para casa, e deixa o Espírito Santo de Deus lhe usar. Eu senti uma coisa tão tremenda. Ok, Deus abençoe, prazer conhecê-lo. E foi embora. Agora eu vou lhe apresentar a terceira pessoa, pastor. E aí de repente, imediatamente entrou na sala, no gabinete, a esposa do pastor. E a esposa do pastor veio, colocou a mão no meu peito e fez uma oração que eu nunca ouvi aquela oração na minha vida. Falei: Jesus, o que é isso? A esposa do pastor saiu e o pastor sentou. E agora deixa eu te explicar a história dessas 3 pessoas. O primeiro irmão, uma carreta carregada de chumbo passou por cima dele. Foi direto para a UTI sem vida. Chegou na UTI, os médicos viram um doutor que eles nunca convidaram para fazer parte da equipe entrar na mesa cirúrgica e mexer no cérebro e no coração deste homem e falar: ele vai viver. E saiu e nunca mais apareceu. E esse crente tem algo tão especial com Jesus, pastor, que se o cantor, o pregador, o dirigente do culto, ou um obreiro, ou alguém subir no púlpito não tiver em comunhão com Deus, ai! E aí eu disse: pastor, nós precisava ter pelo menos um desse em cada canto e recanto deste planeta onde tiver uma igreja. Pastor, o senhor pode pregar, mas se esses 3 crentes não derem glória a Deus ou não se manifestar reagindo à palavra, o senhor está perdido. Falei: o que é isso, pastor? De onde surgiu isso? Pastor, é mistério de Deus aqui no nosso meio.
E eu comecei a pregar. 10 minutos. E a igreja, assim, nesse silêncio agora. E começou a me dar um frio. Aí eu comecei a ficar tenso. Mas de repente, depois de 20 minutos, esse primeiro irmão levantou a mão dele toda torta aos céus, que toda a igreja percebeu. E disse assim: glória a Deus. Bastou. Foi como se abrisse as portas e comportas dos céus e os céus derramassem glória sobre a igreja. Cadê os ativadores das bênçãos e manifestações do Espírito Santo no meio da igreja? Cadê? Tem aqui. Ah, aqui tem. Ali também tem. Aqui tem. Cadê? Lá na galeria também tem. Aqui no meio dos obreiros. Cadê os ativadores? O poder do Evangelho! Porque Deus escolhe vasos de barro para encher com os tesouros celestiais. Glória, 5 segundos e os céus estão ministrando tesouros dos céus agora. Levante a sua mão para receber tesouro dos céus. Você é vaso de barro. Só os vasos de barro. Vaso de ouro, de prata e bronze não é agora. Cadê os vasos de barro para serem cheios das riquezas? Oh, glória. O que é o Evangelho? Poder de Deus. Poder de Deus. O que é o Evangelho? Salvação aos que perecem. O que é o Evangelho? Vitória para os fracos. O que é o Evangelho? Remédio para os doentes. O que é o Evangelho? Bússola para os perdidos. O que é o Evangelho? Esperança para os oprimidos. O que é o Evangelho? Livramento do inferno àqueles que estavam condenados. O que é o Evangelho? Promessa de glória para os redimidos. O que é o Evangelho? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só quem realmente pode falar com certeza absoluta que Cristo vive em mim, levante a mão, por favor, e declare isso em nome de Jesus. Oh, glória, poder do Evangelho. Não existe política pública que tira o ódio do coração dos homens. Só o poder do Evangelho. Não existe ensinamento humano capaz de redimir o homem, mas o poder do Evangelho. Não existe filosofias humanas capaz de entrar e penetrar até a divisão da alma e do espírito, mas o Evangelho é o poder de Deus, é a palavra viva de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Oh, glória! Quantos creem nessa verdade? Que é o Evangelho. O Evangelho mexe. O Evangelho transforma os nossos costumes. Os costumes não geram o Evangelho, mas o Evangelho gera bons costumes. Oh, glória! Antes de você ser crente, você tinha cada costume, né, meu irmão? Era um costume de beber, era um costume de se prostituir, era um costume de mentir, era um costume de roubar, era um costume de acusar, era um costume de tanta coisa, mas o Evangelho te encontrou e começou a te transformar e colocar em você novos hábitos. Oh, glória! Que é o Evangelho? O Evangelho é serviço. No Evangelho você é chamado de servo. Por quê? O centro do Evangelho, a personificação do Evangelho, o Filho de Deus, ele foi chamado como servo de Deus. Então quem quer entrar no Evangelho precisa entender: eu vim aqui para servir.
E nós servimos a quem Deus quer, da forma que quer, do jeito que Deus quer e a quem Ele quer. Você quer ver uma coisinha simples no serviço? Quer ver só? Evangelho. Levante a tua mão e dá um glória a Deus daquele de rachar o pulmão. Vai. Se você não é capaz de fazer isso, você não conhece o Evangelho. Permita eu falar isso, irmão Daniel. E alguém diz assim: eu não preciso fazer isso. Não lê a Bíblia, não lê o Evangelho. Sabe por quê? O próprio Deus conclama o seu povo: quem tem mãos santas no templo, levantem e dê glória. Só quem tem mãos santas, só quem tem mãos santas, só quem tem mãos santas. Sirva, Senhor, agora, sirva. Está na Bíblia. Quando você levanta a mão e dá glória, você agrada o coração do Pai. Glória. O que é Evangelho? O Evangelho nos dá duas coisas sumárias: poder e autoridade. 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 Poder, a ação do Espírito Santo dentro de você. Autoridade, obediência à palavra de Deus. Porque o diabo não suporta um crente que obedece à verdade de Deus. Ele não vai encontrar nada para te acusar, porque é obediente. Oh glória. Poder e autoridade. Você tem o Espírito Santo e tem moral para estender as mãos e dizer: está repreendido, Satanás. É o Evangelho que nos dá isso. O Evangelho ainda, meus irmãos, nos leva a lugares surpreendentes. Evangelho nos leva e nos coloca em lugares surpreendentes. O Evangelho pegou João e colocou João na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, João recebe as revelações mais profundas do que haveria de acontecer. Lá na ilha de Patmos, João sofre um dos piores atentados que um ser humano, que um vivente poderia sofrer, por ser um homem evangélico. Qual foi? Ele foi jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. O que aconteceu com João? Poder do Evangelho. O Evangelho nos coloca em lugares surpreendentes. O pecado, a maldição, a rebelião, a desobediência, nos coloca no charco de lodo, no pecado, no abismo. Mas o Evangelho vai lá. E aqui eu acho tão lindo o poder do Evangelho, irmão, que o Evangelho desce. Ele vai descendo aonde for capaz de descer, aonde for possível descer, só para resgatar o homem. E um detalhe, é tudo com ordem, com educação, diga-se de passagem, celestial. Bruno, o Evangelho estende a mão e te toma pela tua mão direita, te chama pelo teu nome e ainda declara: tu és meu, diz o Salvador. Sai daí, levanta-te. Olha como o Evangelho nos coloca em lugares surpreendentes. Tira você debaixo do charco de lodo e coloca em cima. E a coisa mais brilhante que merece um glória a Deus é: e te coloca em lugares celestiais, assentado com os príncipes. Poder do Evangelho.
Se você for puxar a ficha de todos nós, homens de Deus, nós não valíamos nada. Meu pai, que foi pai de santo, macumbeiro, feiticeiro, durante alguns anos, ele diz assim, ó, lá nos meus trabalhos, o chefão, o guia maior, de vez em quando chegava para mim e falava assim: vem cá, meu cavalo. Era assim. O diabo faz isso com o ser humano. E meu pai disse uma ocasião que fez um trabalho e não teve êxito. Um dos guias chegou para ele e falou: você é pior do que bagaço de laranja, não presta para nada. O diabo faz isso. Mas Jesus não. Ney Silva, Davi, Oséias, Daniel, Altair, Moisés, vocês são preciosos aos meus olhos. Aí você começa a caminhar com Jesus, Bruno. Aí Jesus chega para você e diz assim, por causa da intimidade, o evangelho é relacional. E esse relacional, ele é prevalecente, ele cresce, ele se desenvolve, ele não é estagnado, não, ele vai se desenvolvendo. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eu já não chamo-os de servos, mas meus amigos. Poder do evangelho. O evangelho te tira de baixo e te coloca em cima. Quer mais? O evangelho te tira da cauda e te coloca na cabeça. Eu vou te dar 5 segundos para você dar glória a Deus da forma que você deseja. O evangelho muda pensamentos, o evangelho transforma crenças e valores, o evangelho tira-nos do conformismo. Atenção aqui. E não vos conformeis com este mundo. O evangelho tem o poder de tirar você da maldição do conformismo e te colocar na bênção do contentamento. Pegou? Então você pode dizer assim, ó: eu não estou debaixo da maldição do conformismo, porque eu tenho a bênção do contentamento. E é aqui que entra uma máxima do evangelho: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Não tem dinheiro, mas está dando graças a Deus. Não tem um carro do ano, mas está dando graças a Deus. Não tem uma casa boa, mas está dando graças a Deus. Não tem um bom emprego, mas está dando graças a Deus. Não tem uma desenvoltura natural, ministerial ou espiritual, mas está dando graças a Deus. Você não está dizendo que está conformado. Você está dizendo: eu sei estar em todas as circunstâncias, mas eu sei de uma coisa, que o meu Salvador faz abundar todas as coisas. Estou pregando lá na congregação mais simples possível, com 4, 5 membros me ouvindo. Não estou conformado, mas eu tenho a bênção do contentamento. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. Tu és lindo, Senhor. Mas o Senhor tem mais para mim. Eis-me aqui. Aí Deus fala: está agradecendo? Está contente com o que tem, mas não está conformado? Está dando ações de graça? Então calma aí. Em 2022, eu vou colocar você no púlpito da Catedral das Assembleias de Deus em Telêmaco Borba, no jubileu de ouro daquela juventude, para pregar para o meu povo. Acabei de te elogiar, você não reage, você não faz nada, você está morto, meu irmão. Por quê? Porque o poder do evangelho faz o povo ficar mais vivo do que nunca. O poder do evangelho tem o poder de ressurreição. Lázaro, vem para fora!
E Lázaro saiu do túmulo, porque o poder do Evangelho. O poder do Evangelho muda pensamentos, crenças e valores, nos tira do conformismo. O poder do Evangelho nos coloca em Deus, porque todos estavam desgarrados, destituídos da glória de Deus, mas veio Jesus. Vem cá, Oséias, fica de pé aí, filho. Olha o que Deus faz. Deus, a quem enviarei? Aí a Bíblia Sagrada em Apocalipse diz que houve um silêncio, metade de um tempo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o Filho de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu filho, então você vai salvar essa humanidade perdida, porque não tem nenhum justo na terra, não tem ninguém digno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poder do Evangelho. Aí vem Jesus. Já disse, mais uma vez repito, despiu-se da sua glória, majestade e poder, e desceu. Aí ele olha para você. Levanta-te. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Qual é? Eu quero te unir ao Pai novamente. Dá glória, irmão, dá glória, dá glória. O máximo que você está vivo pelo poder do Evangelho. Foi isso que Jesus fez com você. Te uniu ao Pai novamente. E agora eu quero lhe dizer que Satanás vai fazer de tudo para tirar você do Pai. Ele vai fazer de tudo para tirar você do Pai. Mas vem o apóstolo Paulo e diz: nada me separará. Nada te separará do amor do Pai. Você foi plantado no coração do Pai. Pode até falar, mas quem é ele para estar lá abraçando o Pai? Quem é ela para estar assim com o Pai? Não te interessa. O Pai me amou. Olha para quem está ao teu lado e diga: você é amado do Pai, você é amado do Pai. Ponto. Você é amado do Pai. 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 Nós somos amados do Pai. Uraia sua macarabacharabagaia. Agora eu termino aqui. Eu tenho 5 minutinhos para terminar. Poder do Evangelho. Antes do Evangelho você andava cambaleando. Até aqueles que nasceram num berço evangélico
A partir do momento que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, essa é uma experiência pessoal de cada um de nós. Mas antes de você conhecer o Evangelho, você andava cambaleando. Pastor, mas eu nunca bebi na vida, mas andava cambaleando no erro. Seja no erro cognitivo, seja no erro abstrato, seja no erro inconsciente, seja no erro consciente. Porque todos nós estávamos em pecado. Nós andávamos cambaleando. Alguns eram um pouquinho pior, mas estavam no mesmo nível do que nós. Porque para Deus não existe pecadorzinho, pecadorzão. Para Deus é pecador. E vou te falar algo que vai te deixar você estarrecido. Se você fofoca, calunia, murmura, você é igual a um beberrão, prostituto ou ladrão. A Bíblia em momento algum vai falar que Deus vai destruir um beberrão, destruir um prostituto, destruir um ladrão. Mas a Bíblia categoricamente vai falar: eu destruirei aqueles que falam às escondidas acusações contra o seu próximo. Vou te falar uma coisa muito séria. Eu prefiro tratar com um adúltero do que com um fofoqueiro. Como assim, pastor? Que heresia é essa? Por causa dos efeitos danosos das ações pecaminosas. Um adúltero, o máximo que ele vai destruir é uma família. Mas um fofoqueiro pode destruir uma igreja, uma cidade, uma nação inteira. Mas o poder do Evangelho transforma até a língua dos Sim ou não, irmãos? Mas não era isso que eu queria falar. Mas alguém poderia gritar aí: é Deus que está falando. Não é? Agora escute. Deus nivela todos nós. Se você for no Monte Calvário, tem 3 cruzes. Cristo está do meio. Aqueles que já foram lá, sabem que lá no monte, a planície do monte, ela tem um nivelamento de uma extremidade à outra. E todos aqueles que pelo poder do Evangelho comparece diante da cruz, de joelhos dobrados, arrependido, humilhado, fica no mesmo nível de todos. Isso daqui é para desconstruir uma ideia que há no meio do povo de Deus, de que um é melhor do que o outro. Você é igual a mim, eu sou igual a você. Você pode ter 1 ou 10 anéis no dedo, é igual a mim. Você pode ter uma conta bancária volumosa no banco, e eu posso, de repente não tenho nem uma continha poupança, mas é igual a mim. Você pode ter o carro com a última tecnologia que saiu hoje, acabou de sair, e eu de repente eu tenho um Fiat 151, que o 149 já foi. É igual a mim. Você pode ser um pouquinho mais escuro do que eu, um pouquinho mais branco, é igual a mim. Você pode ser um pouquinho mais cheinho do que eu, ou um pouquinho mais magrinho, mas é igual a mim. Você pode ter os 9 dons espirituais, eu não tenho nenhum e não sei nem ler a Bíblia, é igual a mim.
Cutuca o teu irmão do teu lado e diga para ele: você é igual a mim diante de Jesus. É igual. O poder do evangelho nos nivela, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu tenho a alegria, o privilégio, a honra de poder estar pastoreando a igreja mais linda do Brasil. Depois de Telêmaco Borba, claro. E nessa igreja eu tenho empresários. Eu tenho um tenente coronel, que é comandante de um dos um dos maiores batalhões do estado do Paraná, da Polícia Militar. Sabe como que ele me trata? Sim, senhor. Pastor, o senhor me autoriza? Sabe como que os empresários... Eu estou falando de gente grana, irmão. Pastor, eu recebi um convite para ir pregar em tal lugar. O senhor me autoriza? Um outro dia, esse comandante mandou uma mensagem no meu WhatsApp: pastor, eu queria pedir a sua permissão para fazer isso. Mas precisa. É um camarada que não sabe nem ler, nem escrever o nome por extenso. Sabe o que é escrever o nome por extenso? Pega a almofadinha, molha o dedo, extenso. Empina o nariz e acha que é alguma coisa. O poder do evangelho nos nivela. Um outro dia um irmão chegou para mim e falou bem assim, já faz alguns anos: pastor, eu estou aqui há 44 anos, quem manda nessa igreja sou eu conheço tudo aqui. E o que o senhor quer dizer com isso? Eu tenho cadeira cativa. Eu olhei para ele: o tempo vai dizer. Um vírus invisível, que ninguém sabe de onde surgiu. Hoje estão tentando falar que de onde surgiu. Entrou no pulmãozinho dele. Foi para o hospital, entubado. 72 horas depois veio a notícia: morreu. Pegou não? Humilde. Nada de se exaltar. Nada de se achar que é. Nada de pensar: eu tenho, eu posso, eu faço, eu já fiz. Ninguém faz melhor que eu. Isso é besteira. Melhor coisa é: Senhor, não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo, eu não valo nada. Se o profeta Ezequiel viesse aqui agora, sabe o que ele falaria para nós? Sabe o que ele falaria? Ele falaria assim, ó: vocês, não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus, não quero agredir ninguém aqui. Mas ele chegaria aqui e falaria assim, ó: vocês são como vermes que perneiam a terra. Mas aí Deus olhou para esses vermes, olhou para Jacó e disse: bichinho, mas eu amei. Por que Deus amou Jacó e odiou Esaú? Porque Jacó era um coração humilde, mesmo tendo aquelas características de trapaceiro. E eu amo esse homem. O coração dele me fascinou. Humilde. Pega essa agora. Deus abate os soberbos, mas dá graças aos humildes. Sabe o que faz isso? O poder do evangelho. Olha o que João diz. Quando alguém começou a querer falar que João era o cara, João olhou e disse: ei, e João estava batizando, e batizava muito mais do que os discípulos de Jesus. Batizava mesmo. A multidão que vinha até com o João Batista era numerosa, vinha de todos os cantos. Mas ele naquele ativismo religioso, batizando um aqui, outro lá, e naquela correria de batismo, ele: ei, para aí! Ei, atenção!
Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A quem eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Poder do Evangelho. E eu termino aqui, ó. O Evangelho faz você passar por 3 lugares extraordinários. Primeiro, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Primeiro lugar que você precisa passar, se experimentar o poder do Evangelho, a pessoa de Jesus. Segundo, a cruz. Irmãos, ninguém que passa pela cruz fica da mesma forma. Eu vou repetir isso daqui. Ninguém que passa pela cruz fica do mesmo jeito. Eu vou repetir porque alguém deu um glória a Deus e eu gostei de ver. Ninguém que passa pela cruz fica do mesmo jeito. Primeiro, a pessoa de Jesus. Segundo, a cruz de Cristo. Terceiro, cenáculo do Pentecostes. Porque lá é refinado, lá é moldado. É lá que Deus dá uma preparação maior para a propagação do Evangelho. É lá que Deus dá um revestimento de poder. Pentecostes. Quem entra no Evangelho passa pela pessoa de Jesus, que conduz à cruz de Cristo, e da cruz de Cristo vai para o dia de Pentecostes. Fica aí. Até que do alto sejais revestidos de poder. Quem sabe você está vendo a pessoa de Cristo, e Cristo está te conduzindo à cruz. Quem sabe já viu a pessoa de Cristo, já passou pela cruz, mas precisa agora permanecer no dia de Pentecostes, no cenáculo. E eu posso te falar uma grande verdade? Você está no cenáculo. É no cenáculo que Deus prova a nossa fé. 10 dias perseveravam, unânimes, até que, de repente, é lá no cenáculo, escondidos, que Deus estava preparando em segredo aqueles crentes da igreja nascente, para dali apresentar para o mundo. Mas tem gente, tem pessoas que querem ser apresentado para o mundo de imediato. Enquanto você não permanecer perseverando no cenáculo, até que do alto sejais revestidos de poder, você não vai ser apresentado para o mundo. E o Espírito Santo de Deus está me falando algo aqui bem vivo na alma, e eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Tem gente aqui que Deus está preparando em segredo. Tem pessoas aqui que Deus está no secreto, trazendo uma unção para ele ou para ela, que a hora que ela sair do cenáculo, o mundo vai ver. Tem algo diferente ali. Tem algo diferente ali. Fica de pé, meu jovem, fica de pé, você mesmo, isso. E o moço da viola continua aí. Moisés, vai lá naquele teclado, Moisés, vai lá. Oh glória, e essa palavra, meu filho, é para você.
Não arrede os teus pés da presença de Deus. E Deus está usando o tempo para te preparar para um ministério poderoso. Só quem acredita dá glória. Dá glória a Deus, vai. Eu vou te dar 10 segundos para dar glória a Deus aí. Pode dar glória a Deus, vai. Dá glória a Deus, vai. Dá glória a Deus. Só quem persevera na presença de Deus sabe o que Deus está fazendo. Aquele moço que está de máscara branca. Fica de pé. É. Adriano, teu nome. Foi o Davi que me revelou, tá? Sai daqui, vem cá. A igreja já fica de pé, por favor. Irmão, eu estou sentindo uma graça tão maravilhosa aqui nessa noite. Antes que se apague as luzes dos 50 anos dessa juventude, o céu vai descer com força. Paz do Senhor, irmão. Você é crente? Mesmo? Você tem certeza que você é crente? Faz quanto tempo que você é crente? Desde criança. Desde criança, isso significa que você é 23 anos crente. 27, com carinha de 23. Sobe um degrau. Parou aí. Quando você entrou no evangelho, filho, Deus começou a fazer assim com você. Estava lá embaixo, está aqui. Aí o poder do evangelho vem, mais um. Sabe por quê? O poder do evangelho vai terminar aqui. O evangelho não joga ninguém para baixo. O evangelho quer jogar o povo para cima. Você não entendeu? Eu acabei de utilizar uma palavra no original que significa raptar. Raptar na nossa língua brasileira é arrebatar. O evangelho vai terminar na terra assim, ó, arrebatando a igreja da terra para o céu. Então tem esse princípio no evangelho, tirar as pessoas de lá e ir erguendo. Aí o evangelho vem, opa, melhorou. Poder do evangelho. Aí Deus olha, está resistindo firme, né? Aí o poder do evangelho permite você ser amassado como o barro é amassado na mão do oleiro. E você não sabe por que está sendo amassado. Dói. Vem pancada de todos os lados. Vem tijolada de todos os lados. Pedrada de todos os lados. Apinhada de todos os lados. A vida em alguma situação é implacável. E você não sabe por quê. Mas o céu está dizendo: estou preparando. Estou preparando. Assim como o ouro é refinado no fogo, estou te refinando nessa fornalha, porque é grande a obra. Pode vir a carreta, passa por cima. O caminhão passa por cima. O ônibus passa por cima. O carro passa por cima. Destrói com tudo. O céu está dizendo: eu estou preparando. Deus te pensou hoje aqui, Adriano. Console o teu coração com esta palavra. O Pai está te preparando. E eu vou terminar aqui, não vou adiantar aqui a prédica. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que está no cenáculo.
secretamente sendo preparado por Deus para algo grande. E o Espírito de Deus falou com corações aqui, eu sei disso. Sai do seu lugar. Agora, vem, em nome de Jesus, vem. Isso, pode vir. Quando saiu o primeiro, a porta se abre e vem os demais. Isso. Pode sair, vem cá. Venha se derramando na presença do Senhor. O Espírito de Deus está me dizendo que tem gente que está lá, que precisa vir diante do altar de Deus. Eu vou tomar um golinho de água aqui para dar uma lubrificada nas minhas cordas vocais enquanto você sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar agora, venha, em nome de Jesus, venha, 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 venha. É Jesus que está te chamando para te dar uma trabalhada aqui diante do altar. Este altar está pegando fogo. Eu ainda estou aguardando você. Poder do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. O poder do Evangelho não nos deixa ter liberdade de escolha. Humanamente nós temos o livre-arbítrio, mas aqueles que entram no Evangelho seguem os passos de Jesus e aprende com ele quando ele diz assim, ó: passa de mim este cálice, é amargo demais, Pai, mas todavia não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Você entendeu? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Deus está te chamando hoje. É hoje que Deus está te chamando, porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. E não adianta fugir, não adianta querer escapar. Os prazeres efêmeros deste mundo não vai preencher a tua vida. Agora estar envolvido no Evangelho de Cristo é a melhor coisa da vida. Eu quero voltar ao primeiro. Lá na galeria tem um jovem que Deus está lhe chamando hoje. Jesus está te chamando hoje. Eu vou te dar 1 minuto para você descer dessa galeria e vir aqui com o coração aberto para Jesus. Aproveita 1 minuto, e esse 1 minuto é 1 minuto precioso demais para a tua vida. Saia aí desse seu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus, receba coragem agora. Estou te aguardando. É você mesmo. Em nome de Jesus, venha. Escapa por tua vida e se jogue de corpo, alma e espírito nas mãos de Jesus. Tudo que você fizer neste mundo não vai te satisfazer. Agora, quando você experimentar as bênçãos do Evangelho, vai mudar. Estou te aguardando. Já passou 20 segundos. Eu quero voltar. Já passou 30 segundos. Está vindo uma jovem. Está vindo um casal de jovens lá. Corre. Corre. Já passou 45 segundos. Vem. Vem. Vem cá, jovem, você de amarelo, vem cá. Quem que é esse moço? É daqui? Juninho? É crente? Ao início que você trabalha? de tudo. Você já é crente, filho? Crente mesmo? De pegar anjo pela canela? Não, mas quer ser? Eu avistei você lá em cima. O Espírito de Deus me disse: eu vou tirar ele de um lugar e vou levar ele para outro, por causa do meu Evangelho. Se você estiver disposto e falar: eis-me aqui, Senhor, descanse. Ele cuida de você, no corpo, na alma e no espírito. Ele chama, Ele sustenta. Ele chama, Ele capacita. A partir de hoje, Juninho,
Até a tua mente será transformada. Você vai passar a pensar coisas que você nunca pensou, porque são coisas dos céus de glória. A igreja acredita? Joga as mãos para cá. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui diante do altar de Deus. Eu sei que tem mais pessoas aí no meio da igreja que precisavam vir aqui, mas o tempo não me permite te esperar. E nós vamos orar agora. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pela explanação da tua palavra. E os teus filhos estão aqui diante do teu altar. Eu quero pedir que a tua glória desça sobre a vida dos teus filhos agora e venha fazer o que lhe apraz para a glória do teu nome. Abençoe essa igreja, abençoe pastor Altair e todo o ministério. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço para a tua glória. E quantos podem dizer amém? Olhe para duas pessoas e diga, pelo menos para duas pessoas, experimente mais o poder do evangelho. Duas pessoas, vai. Pelo menos duas pessoas, experimente mais o poder do evangelho. Deus te abençoe em nome de Jesus.